paciência. Compartilhar a janela aqui da apresentação. Ok? Apresentação? Sim? Ok, professor. Pronto, obrigado. Então, vamos... Professor, com licença, aqui falaram aqui no chat que tem alguém tentando entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver aqui, então. Aqui não está aparecendo nenhuma solicitação, não. Bem, aqui não está aparecendo nenhuma solicitação, não, aqui para mim, certo? Vou começar aqui. Qualquer coisa, eu volto. Então, galera, seguinte, vamos começar a clínica fisioterapêutica nas lesões desportivas. Ou a gente vai trazer o panorama geral aqui do módulo, para que todos saibam, esse módulo é constituído, eu como coordenador, o professor Gabriel, o professor Rodrigo, o professor Pedro também são professores do módulo. Nós tomamos o cuidado, para que todos saibam, nós tomamos o cuidado de algumas aulas, quando já foi possível determinar, se essas aulas seriam síncronas ou seriam assíncronas, certo? De forma que vocês possam se programar para estar ao vivo ou não, ou de repente, de acordo com o seu planejamento semanal, naquele dia que das aulas assíncronas, você pode assistir no momento que achar mais conveniente, ok? Toda aula nós construiremos os fóruns para discussão. Eu chamei a atenção de vocês no semestre passado em CFTO, que como eu não tornei obrigatório as minhas aulas, o comentário, as dúvidas no fórum, eu tive um total de 0 perguntas dentro do fórum, certo? Para mim, tudo bem que é menos trabalho. Para vocês é pior, porque aí vocês não podem tirar as dúvidas de vocês e consolidar melhor o conhecimento, ok? E vai funcionar da mesma forma, certo? Eu, nas minhas aulas, especificamente, não sei como cada professor vai gerenciar isso, mas nas minhas aulas, eu vou abrir os fóruns ali, certo? Não vou tornar obrigatório, porque eu não quero perder tempo vendo mensagens simplesmente para cumprir tabela. Eu quero que realmente aquelas pessoas que tenham dúvida, e... Vou botar aqui. Aquelas pessoas que tenham dúvida, realmente ali é uma dúvida que é pertinente, não é que toda dúvida é pertinente, mas que queira realmente tirar e não queira escrever no fórum simplesmente por obrigação, então que façam, e essas informações do fórum também serão importantes, que vão compor o trabalho das monitoras, ok? Isso aí vai ajudar também nas monitorias para lapidar. Então, coloquem sim as perguntas de vocês lá no decorrer das aulas, que vai facilitar a construção da monitoria. Coisa boa, a gente está falando aqui, fica direto o negócio tocando no nosso ouvido para colocar mais pessoas dentro da sala. Vamos em frente. Então, assim, como eu falei, a gente tem as aulas síncronas e assíncronas, possivelmente tem alguns convidados também. Então, a aula que está escrita professor Gabriel, professor Rodrigo, professor Pedro, pode ser que em algum momento a gente achou algum profissional que possa acrescentar mais, trazer essa informação, certo? E nós temos também compondo o módulo o Carlos, que é nosso egresso, aluno do mestrado, ele está fazendo estágio de docência no nosso módulo, e ele vai ministrar algumas aulas e vai ajudar as monitoras também na confecção do material, e as monitoras desse ano, Caiusca e a Rayana, podem sugar bastante as monitoras, que tornam o trabalho mais fácil de vocês. Já anotem isso, já batam print, certo? Para se prepararem. Dia 25/6 é a nossa primeira prova teórica, dia 6/8, nossa segunda prova teórica, ou seja, próximo da prova, nós teremos nossa segunda chamada geral. Essa chamada geral, caramba, essa chamada geral é de todo o conteúdo do semestre, certo? E esse conteúdo do semestre, ele envolve tanto o conteúdo teórico quanto o conteúdo prático, certo? Então, nós temos 4 aulas práticas ali, e essas aulas práticas, elas são cobradas dentro dessas provas teóricas, e essa segunda chamada geral vai ser o conteúdo todo do semestre, ok? E entre o dia 3 ao dia 8 de setembro, nós teremos as nossas AFs, ok?
dependendo ali do calendário ali do departamento que vai nos mandar. De antemão, eu já aviso para vocês, qualquer estresse que vocês tenham relacionados a módulos, a disciplina, a tempo curto de estudo, a demanda de conteúdo nesse semestre, isso não é culpa de clínica fisioterapêutica das lesões desportivas. Isso é culpa de neuro, certo? Então, já desde 2013 eu estou nesse módulo e sei que o problema não é nosso. O módulo de fisioterapia esportiva é um módulo tranquilo, é um módulo, enfim, tudo bem que eu tenho esse viés aí com a própria área, né? Mas é um módulo muito mais tranquilo para vocês. Mas também eu digo, vocês se concentram tanto em neuro, talvez pelo conteúdo, e eu falo, neuro sempre tem uma aprovação que bate ali 100% de aprovação todo ano. E esportiva não. Esportiva a gente acaba tendo uma taxa de reprovação que varia ali de 5% a 12% por ano, ok? Então, eu falo isso para vocês ficarem atentos, porque por mais que seja um módulo que, ao meu ver, é mais tranquilo, não tem tanta cobrança, não tem tanto conteúdo denso para vocês, mas vocês acabam focando mais lá e pecam aqui, ok? Só semestre passado, por causa da pandemia, como foi tudo online, que a gente teve uma taxa de 100% de aprovação, mas isso não é a realidade do módulo. Então, já estou falando que alguns de vocês podem acabar tendo esse problema e eu não quero isso, beleza? Então, pronto, já anotaram aqui as nossas provas, os seminários. Lá no final, eu vou só confirmar com vocês os grupos que foram divididos esses seminários, né? Nós temos um total de 41 alunos inscritos no módulo de esportiva, ok? Nós fizemos essa divisão, se tiver algum aluno que não está contemplado em algum grupo desse manifeste, vai ter que entrar em contato, ok? Então, nós estamos avisando com bastante antecedência. Dia 11/8, basquete e ciclismo, 13/8, crossfit, natação, 18/8, tênis e handebol, e 20/8, futebol e vôlei. As apresentações serão online, a gente vai testar esse formato, ok? Vai ter que ter apresentação de artigo científico, isso aqui eu vou descrever para vocês como vai funcionar mais lá na reta final dessa nossa aula inicial. O processo de avaliação se dará dessa forma, a gente vai fazer a divisão dessas notas da primeira prova teórica, segunda prova teórica, mais a nota do seminário, dividido por 3, ponto final, a gente vai ter ali a média de aprovação do aluno. As referências dentro do módulo de fisioterapia esportiva sempre é um problema, porque nós não temos um livro guia para isso, certo? A gente até tentou fazer num passado, com outros monitores, criar um roteiro dentro das aulas, mas como os professores que aqui ministram essas aulas enfim, a gente acaba pesquisando muito lesões esportivas, a gente, além de se atualizar bastante, a gente acaba também construindo conhecimento dentro da fisioterapia esportiva, esse conteúdo é rapidamente atualizado. Então, nossas aulas, a gente acaba utilizando alguns capítulos do Profísio e artigos científicos, e esses artigos serão enviados para vocês ao decorrer que as aulas forem ministradas, ok? Os artigos são em inglês, esse é um problema, né? Vocês vão ter que lidar com isso, mas a gente sempre vai disponibilizar um conteúdo, além do conteúdo visual aqui, a gente vai disponibilizar também um conteúdo para vocês lerem para complementar os estudos, ok? Como eu falei para vocês, a taxa de aprovação de clínica fisioterapêutica nas lesões desportivas é de 83,3%, a gente tem em torno de 15% a 20% acaba indo para a AF, certo? E ali em torno de 5, 10, de repente até 15% acaba ficando reprovado. Espero que isso não ocorra esse semestre, ok? A taxa de aprovação acabava sendo maior por causa das notas práticas, mas as notas práticas não existem mais dentro do módulo, é só o seminário, ok? E em 2015, quando a gente fez esse levantamento dentro do módulo, se a gente levasse em consideração só as notas teóricas, nós teríamos uma taxa de aprovação de apenas 52,8%, ok? Então, esse é um chamativo, uma chamada para vocês para estudem, não deixem acumular o conteúdo, ok? E existe sim uma relação, a gente fez esse levantamento, uma relação entre notas teóricas, certo? E presença de monitoria. Então, nós fizemos uma análise de correlação de Pearson, mostrando uma moderada correlação direta, estatisticamente significante, entre a nota que os alunos alcançam no módulo de fisioterapia esportiva com a presença. Ou seja,
aquelas pessoas que frequentam mais as monitorias tendem a ter notas maiores no módulo de clínica fisioterapêutica das lesões desportivas. Isso é mais um chamamento para que vocês participem desses momentos, tirem as dúvidas de vocês, que isso vai ajudar no resultado final, que o objetivo é todo mundo aqui ser aprovado, ok? Falando um pouco sobre fisioterapia esportiva, como a nossa própria profissão é muito recente, a gente tem um pouquinho mais de 50 anos de profissão regulamentada no Brasil. Em 2007, apenas, o COFITO reconheceu a especialidade de fisioterapia esportiva, certo? Sendo a fisioterapia esportiva uma especialidade realmente reconhecida pelo nosso conselho. E as regras, as resoluções, o regimento da fisioterapia esportiva, ela se dá pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física. Destaquem esse da atividade física também, porque esse é um ponto importante, ok? Que eu vou falar um pouco mais para frente. Então, tudo que nós falamos hoje de legislação, resolução, títulos, né, conceder o título de fisioterapeuta esportivo, quem rege isso é a SONAF. E a partir do momento que você está apto para isso, para vocês terem ideia, a prova, ela envolve você provar que tem experiência na área, pelo menos 2 anos de experiência no tratamento de pacientes voltado para a fisioterapia esportiva. Você tem que fazer uma prova objetiva, uma prova subjetiva e prova de títulos. A partir disso, né, é feita uma comissão avaliadora e você está apto ou não a receber o título de fisioterapeuta esportiva, e periodicamente você tem que atualizar essas informações, porque é importante você ter um processo de educação permanente. Hoje, dentro da UFC, nós temos 4 professores que são membros da SONAF. Eu, o professor Pedro, o professor Rodrigo e o professor Márcio. O professor Márcio não compõe essa disciplina, porque ele já tem obrigações dentro do internato, mas nós 4 somos fisioterapeutas esportivos, ok? E dentro da Liga de Fisioterapia Esportiva, eu estou até usando aqui, se eu não me engano, a Shalimar também agora me falha a memória se algum outro colega membro da SONAF. Mas beleza, então, nosso estado é muito forte dentro da fisioterapia esportiva, ok? Tanto só na parte organizacional, como também na atuação, dentro de pesquisas e dentro de times, de clínicas. Tanto nosso estado é tão forte, que em 2019, que foi o último congresso internacional da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, foi aqui em Fortaleza. Enfim, você estava no início ainda, não sei, que muito provavelmente ninguém participou, mas foi um evento sensacional. Tivemos vários palestrantes internacionais, fisioterapeutas do Brasil todo, médicos, profissionais de educação física também se inscreveram, e isso mostra a força do nosso estado e também a força dentro da nossa instituição, ok? A UFC, junto com seus professores, junto com a Liga de Fisioterapia Esportiva e os grupos de pesquisas que estão ao redor ali da fisioterapia esportiva, que a gente tem o grupo de pesquisa do professor Pedro, o grupo de pesquisa do professor Rodrigo, o meu grupo de pesquisa em joelho esporte também, que é capitaneado por mim, também gira pesquisas ao redor da fisioterapia esportiva, e sempre, todo evento, nossos trabalhos que são feitos pelos alunos da graduação, eles figuram entre, pelo menos, os 3 melhores trabalhos do evento. Sempre os 20 melhores trabalhos científicos, eles são publicados, o resumo, né? O resumo dele é publicado na Physical Therapy in Sport, que é uma revista internacional, excelente revista. Se não me falha a memória, o Carlos pode me corrigir, mas nesse último congresso da SONAF, dos 20 artigos, levando em consideração a UFC como um todo, acho que a gente bateu 9, 8 trabalhos lá. Então, assim, você tem no cenário um congresso mundial, dos 20 melhores trabalhos, você tem 8, 9 trabalhos de uma única instituição, que foi a Universidade Federal do Ceará. Isso realmente tem que ser enaltecido. E isso, como eu falei, trabalhos feitos por vocês, pelos alunos de graduação. E aqui a gente está concorrendo com alunos de mestrado, com alunos de doutorado, pós-doutorado, pesquisadores sêniores também de outras instituições. Então, mostra a força que nós temos aqui, certo? O que nós trabalhamos ao longo desses anos na fisioterapia esportiva, particularmente dentro da UFC, antes mesmo de eu entrar na UFC, já há coisa de 11 anos, 12 anos, já existe uma certa parceria entre a Liga de Fisioterapia Esportiva e os grandes clubes que nós temos aqui no nosso estado.
Principalmente quando a gente fala dinamômetro isocinético, o Biodex Balance System, nós temos plataformas de força, plataforma de baropodometria, eletromiografia dentro do laboratório de análise do movimento humano. Tem alguém querendo entrar aqui? Dentro do laboratório de análise do movimento humano, então nós temos esses clubes que acabam não tendo acesso a esses equipamentos, né? O Ceará agora tem o Kinel, né, que é possível fazer avaliações isocinéticas também, mas eu acho que ainda não tem um módulo completo para joelho, que acaba sendo o principal ali para membro inferior. Mas, de fato, nós temos hoje em dia, por exemplo, um dinamômetro isocinético custando R$500 mil. Então, isso é inviável para a prática clínica, um consultório ter, certo? Uma grande clínica, até o que você vai ter em grandes centros de pesquisa e em grandes clubes. O Ceará e o Fortaleza poderiam ter, claramente, mas ainda não foi investimento para isso. Então, nós temos, ao longo desses anos, desenvolvido nossa experiência com contato direto com esses grandes clubes, Fortaleza, Ceará mais fortemente, nos últimos, talvez, 5 anos com Fortaleza Basquete Cearense, agora mudou o nome, né? Fortaleza Basquete Cearense, talvez nos últimos 3, 5 anos, de avaliações pré-temporada. Então, nós sempre fizemos avaliação pré-temporada, tentando identificar screening de risco. Como nós temos esses equipamentos e como nós temos a expertise dos profissionais que ali estão, nós sempre fizemos avaliação, os alunos fazem os relatórios, e a partir desses relatórios a gente envia para as comissões médicas, comissões fisioterapêuticas, e lá eles tomam a decisão clínica para saber o que vão fazer como medida de prevenção. Então, nós desenvolvemos muitas pesquisas nessas avaliações biomecânicas e grande parte da nossa expertise para isso, certo? Nós também sempre fizemos avaliações daqueles atletas que tinham grandes lesões. Então, a gente falando de lesões de ombro, que em atletas de basquete, por exemplo, que tinham um grande tempo de afastamento, lesões de joelho, lesões musculares recidivantes, entorse de tornozelo, independente desse clube, do Horizonte, em casa, a gente fez muita avaliação, e até clubes, isso aí foi pelo papo também, o Santa Cruz, se não me falha a memória, de Recife, exatamente, de Recife, já teve de mandar atleta, pagar avião para o atleta, para o fisioterapeuta, para acompanhar aqui, para vir para o nosso laboratório, só passar por uma avaliação nossa. Claro que eles tinham isocinético, mas além da avaliação isocinética, eles queriam a expertise da nossa equipe também. Então, isso é muito importante ser destacado. E, claro, nesses últimos, talvez, 5 anos, o papo também veio muito forte dentro dessas avaliações, principalmente como critérios de retorno ao esporte. Então, a gente tem uma atuação muito forte da Liga de Fisioterapia Esportiva em screening de risco, avaliação pré-temporada para identificar fatores de risco para lesão nesses principais clubes, e também a avaliação do desporto universitário. A LIFE atua bastante, não só na avaliação, mas também no tratamento e acompanhamento dos atletas do desporto universitário. Mas o papo também veio muito forte dentro da avaliação de critérios de retorno ao esporte, principalmente nessa pegada, e atletas que tiveram grandes lesões no joelho, principalmente a lesão do ligamento cruzado anterior, certo? Então, dentro desse ponto, tanto prevenção de lesão, reabilitação e critérios de retorno ao esporte, a equipe da UFC como um todo tem despontado nesse cenário, ok? Quando a gente traz o panorama da fisioterapia esportiva no Brasil, para vocês terem ideia, eu tenho 12 anos, eu tenho 11, 12 anos de formado. Na minha época de graduação, fisioterapia esportiva era uma disciplina optativa, ok? Não era uma disciplina obrigatória. Porque nós sempre tivemos a associação da fisioterapia esportiva, da medicina esportiva, voltada para o trauma no esporte. A gente acabou que os médicos que levantaram a bandeira da medicina esportiva no primeiro momento, e os fisioterapeutas que levantaram a bandeira da fisioterapia esportiva no primeiro momento, eles acabavam orbitando na área da ortopedia, na área da musculoesquelética. Então, a gente acabou tendo esse direcionamento. Mas eu falo para vocês, esse é um direcionamento errado. Fisioterapia esportiva, assim como a medicina esportiva, é uma temática muito mais ampla do que o trauma no esporte. O trauma no esporte é um dos pontos da fisioterapia esportiva. Tanto é que hoje, médicos do esporte são formados por... Você tem ortopedistas e traumatologistas, mas eu falo, na sua menor porcentagem, grande parte são cardiologistas, endocrinologistas,
neurologistas, ginecologistas são médicos do esporte, certo? Então, você acaba tendo outras grandes áreas voltadas para a medicina esportiva, que na fisioterapia esportiva a gente vê o crescimento, principalmente nesses últimos anos. E o posicionamento da SONAF inclina para isso. Que o posicionamento da SONAF hoje em dia é o quê? Teve um plebiscito dentro dos membros da SONAF falando, ó, a gente precisa mudar esse nome. Tanto é que é Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física. E esse da atividade física abrange várias outras lesões, que sejam lesões, pacientes com comprometimentos neurológicos, cardiopulmonares, pacientes com comprometimento uroginecológicos, eles acabam entrando nessa área da atividade física e acaba sendo um rol de atuação dentro do fisioterapeuta esportivo, beleza? Então, pensando aqui nesse cenário, que foi uma pesquisa antes de eu entrar aqui na UFC e foi comandada aqui pelo professor Rodrigo, bem legal, então eles trouxeram o perfil da fisioterapia esportiva nas instituições de ensino superior. Então, eles identificaram que nesse dado momento, enfim, eu acabei, me falha a memória quando foi publicado esse estudo, na fisioterapia e pesquisa, eles falaram que 56% das universidades possuem a disciplina de fisioterapia esportiva, ok? Acabou não especificando aqui quais eram optativas e quais eram obrigatórias, ok? A gente aqui tem como módulo obrigatório, numa reformulação que nós teremos do plano político-pedagógico dentro da instituição, nós trabalharemos dentro de 3 grandes áreas, cardiopulmonar, neuro e musculoesquelética, e a fisioterapia esportiva especificamente vai acabar voltando a ser uma disciplina optativa, porque isso aqui vai ser futuro, para vocês não, que vocês já estão aqui obrigatoriamente inscritos, mas no futuro a gente vai construir dessa forma, porque a gente quer que o aluno construa o seu próprio currículo. Então, dentro da fisioterapia, o aluno vai ter o conteúdo base, mas o aluno, a partir de experiências, a partir de gostos que vai ter dentro da profissão, pode enveredar mais para a área de neuro, pode enveredar mais para a área de esportiva, musculoesquelética, de ortopedia, ou enfim, o cardio, respiratório, o que quer que seja, certo? E é interessante que dentro dessas instituições, eles tinham 24% dos professores eram especialistas, 31% mestres e 3% doutores. E desses, 25% só eram membros da SONAF, certo? Então, tinham passado por esse crivo que eu acabei de passar para vocês. O módulo é formado por 3 professores, o módulo aqui que vocês estão submetidos, são 3 professores doutores, então, e são 3 professores que são membros da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Então, eu falo para vocês, quem quiser realmente se aprofundar nesse conteúdo, não tem canto melhor para você extrair todas as informações necessárias, ok? Vocês vão estar se deparando com professores, modéstia à parte, que realmente tem uma bagagem muito boa, tanto clínica quanto de pesquisa científica. E eu sempre gosto, né, de fazer a correlação aqui, a trazer um panorama dentro da pesquisa, e se a gente for ver dentro da pesquisa esportiva, nós precisamos crescer bastante ainda dentro da fisioterapia. Então, aqui, dados da Physiotherapy Evidence Database, eu espero que vocês cada vez mais se familiarizem em navegar na Pedro e na PubMed, isso é ponto essencial, vocês agora estão no 5º semestre, estão iniciando a metade da jornada de vocês do curso de fisioterapia, eu falo para vocês têm mais de 2 anos e meio aí, 3 anos praticamente, para vocês se acostumarem a utilizar diariamente essas plataformas para responder suas perguntas clínicas, ok? Então, se acostumem a utilizar cada vez mais. Se a gente for levar em consideração revisões sistemáticas, ensaios controlados aleatorizados, olha o número que nós temos de pesquisas envolvendo fisioterapia esportiva. Então, é um número muito abaixo. Claro que eu não imaginava que fisioterapia esportiva tivesse mais pesquisas que a musculoesquelética, de forma geral, parte cardiorrespiratória, neuro, gerontologia, mas me chama a atenção, mesmo pediatria, incontinência urinária e saúde da mulher, tem um maior número de pesquisas que fisioterapia esportiva. Assim, nada contra, todo mundo tem que ter muita, né? Mas isso mostra ainda um problema gigantesco que a fisioterapia esportiva vive, porque se não tem pesquisa, nós não entendemos o que nós devemos fazer nos aspectos relacionados à prevenção de lesões. A reabilitação é diferente da reabilitação de uma pessoa que sofre uma lesão no ombro, por exemplo, e não é atleta, daquele que é atleta, por mais que a lesão seja a mesma, seja uma lesão de bancar com Hill Sykes, né, que é uma luxação anterior do ombro, com um trauma posterior da cabeça humeral.
um cara não atleta pode ter esse tipo de lesão, mas um atleta também pode. Isso muda totalmente o cenário. E nós precisamos entender mais. Mas da mesma forma que nós temos menos pesquisas, e isso só pode ser um problema, da mesma forma que é um problema, é uma oportunidade, né? Então, ter menos pesquisa se transforma isso no oceano azul de possibilidades para novas pesquisas e de pessoas que possam ver a se destacar dentro desse mercado, tanto voltado para a clínica, quanto voltado para a pesquisa, beleza? Então, ó, fisioterapia esportiva ganha apenas de pesquisa em oncologia e parte de saúde do trabalhador, certo? Então, aqui é um ponto ainda chave para pesquisas. E eu falo para vocês, acho que muitas vezes as pessoas que estão aqui nesse módulo podem falar, não quero trabalhar com fisioterapia esportiva, certo? Eu falo para vocês, você pode não querer trabalhar com fisioterapia esportiva com o trauma no esporte, tudo bem, mas em algum momento você vai ter que ter os conhecimentos que nós vamos passar aqui nesse módulo para o tratamento dos seus pacientes. Independente se são pacientes com problemas, como eu já falei, neurológicos, cardiorrespiratórios, problemas vasculares, são gestantes, idosos, paciente com traumatismo, raquimedular, o que é que seja. Se você, na hora, começou a fazer prescrição de exercício, começou a fazer atividade física, você vai cair dentro da área do saber que envolve também a fisioterapia esportiva, ok? Tanto é que o módulo aqui, ele foi construído, se você for ver, a gente tem 3 grandes pontos. A gente tem um ponto ali de adaptações ao exercício físico, onde a gente vai falar sobre prescrição de exercícios para grupos especiais, adaptações neuromusculoesqueléticas, adaptações cardiovasculares, certo? Com a prescrição de exercício. Nós teremos um outro momento que a gente vai falar propriamente das lesões traumatológicas associadas ao esporte, e no terceiro momento a gente vai falar sobre modalidades esportivas, é onde vocês vão entrar nos seminários, que também é importante o fisioterapeuta que trabalha no esporte conhecer as regras. Vamos falar aqui dos principais esportes que são praticados aqui no Brasil, certo? Corrida de rua a gente acabou não colocando, porque vai ter uma aula específica sobre corrida de rua, mas a gente acabou colocando dos esportes que são muito praticados, e esportes olímpicos. Claro, o crossfit não é esporte olímpico, mas é muito praticado atualmente no Brasil. É importante o fisioterapeuta ter conhecimento da história, de biomecânica, de principais lesões, para que, na hora que se deparar com um paciente desse, você já entender um pouco quais as possibilidades de lesão e o que deve ser feito com esse paciente, certo? E quando eu falo para vocês que nós temos esse problema de poucas pesquisas em fisioterapia esportiva, esse aqui é um editorial, foi publicado na revista nacional mesmo, mas o Alexandre Dias Lopes, eu trouxe, o Carlos está aqui, o Carlos participou desse, quer dizer, o Carlos já participa do Papo Joelho desde os seus primórdios, já há um bom tempo atrás, né, Carlos, não lembro nem quanto tempo, qual ano foi, ao certo, não sei se foi 2014, 2015, a gente trouxe o Alexandre Dias Lopes, um dos grandes pesquisadores no mundo de corrida de rua, brasileiro, hoje em dia ele mora nos Estados Unidos, vinculado a uma universidade lá, onde ele foi contratado simplesmente por causa das pesquisas dele em corrida de rua, e ele veio aqui em Fortaleza, aqui no nosso evento do Papo Joelho, no simpósio de joelho, falar sobre lesões em corredores de rua. Foi um momento sensacional, a expertise dele grande, e além de grande pesquisador, ele já trabalhou, e trabalhou também nas Olimpíadas aqui, em Olimpíadas e Paralimpíadas, certo? E ele trouxe esse editorial. Será que a fisioterapia esportiva tem utilizado os melhores recursos terapêuticos dos atletas participantes dos Jogos Olímpicos? Ele falando, cara, não é porque é esporte de alto rendimento, não é porque a gente está falando de atletas de ponta, que nós estamos utilizando os princípios da prática baseada em evidência. E esse é o ponto central que eu sempre vou estar comunicando aqui para vocês, certo? Porque técnicas novas, equipamentos novos vão surgir, vocês na graduação e com os anos de formado, vão surgir novas técnicas e novos equipamentos, ok? Mas se você tem como base, como alicerce, os princípios da prática baseada em evidências, você não vai cair em paixões, em devaneios e gastar dinheiro à toa, certo? Você vai estar concentrado porque você tem uma base firme, sólida, do que rege a sua conduta terapêutica, que para mim é de forma bem mais ética, ok? E também bem menos onerosa. Mas ele destacou isso. Ele destacou, cara, é uma loucura. Ele basicamente, nesse editorial, ele falou, é uma loucura. A galera faz qualquer coisa, cada equipe tem suas estratégias de avaliação, suas estratégias de tratamento, sem respaldo, vai muito nas crenças dos fisioterapeutas, dos médicos, dos próprios atletas, ok? Mas, como base sólida do que nós devemos fazer, não existe.
Então, é um chamamento muito interessante. Então, o que nós vivemos na fisioterapia esportiva é isso aqui. Algo que é novo, algo que surge, e nem surge, né? Porra, que ventosa, quantos anos já existe ventosa? Milenar, mais de 5.000 anos se aplica ventosa na medicina tradicional chinesa, né? Mas quando a gente vem, o Phelps, o bendito Phelps, foi utilizar uma ventosa, e ele já ia ganhar mesmo aquelas provas, porque em todas as Olimpíadas ele ganhou as provas, mas nessa última Olimpíada ele estava com as marcas de ventosa, aí pronto, aí todo mundo falou, tá vendo? O Phelps ganhou por causa dessas ventosas. Aí fica todo mundo aplicando essas ventosas, trazendo uns roxos. O pessoal fala que dura 7 dias, mas eu já peguei paciente com 30 dias, 35 dias com esse roxo, tendo que ir em dermatologista para fazer laser, enfim, com dermatologista para ver se tirava essas manchas que tinham pigmentado a pele. Enfim, é uma loucura isso, certo? E sem evidência nenhuma. Para vocês terem ideia, essa questão de ventosoterapia, que é muito utilizada no nosso meio, até a associação, Sociedade Francesa de Massoterapia, alguma coisa assim, lançou uma carta contraindicando os massoterapeutas na França utilizar ventosa nos seus pacientes para a falta de evidências. E vamos ser bem sinceros, vocês ainda têm informação, mas a França não recomendando algo voltado para a área da saúde é um absurdo, tá entendendo? Porque a França, ela exporta muitas técnicas mirabolantes, ok? E eles contraindicaram isso, eu achei muito surpreendente. Mas, claro, a gente tem uso de termografia utilizado de maneira indiscriminada. Não estou dizendo que isso não são equipamentos válidos, não estou dizendo isso, mas a gente tem ventosoterapia, uso de termografia, esses massageadores gourmet, que a Polishop desde sempre vendeu esse tipo de massageador, mas agora mudou um pouco a frequência, deixou um pouco mais bonito e fez um marketing em cima dele. Aí esses massageadores gourmet agora estão na moda. E mesmo essas formas de compressão pneumática com crioterapia, também sempre se fez crioterapia com compressão, mas aí se deu uma roupagem nova, botou um nome bonito e botou por 20 mil, 25 mil reais, beleza. Não estou dizendo que isso não são ferramentas válidas. Estou dizendo que isso não é o que vai solucionar o problema de vocês, do paciente de vocês, e não é nesse caminho que nós devemos ir dentro da fisioterapia esportiva. Porque como a fisioterapia esportiva envolve muito dinheiro, os grandes clubes, os grandes atletas têm muito dinheiro, fica muito fácil eles adquirirem esses equipamentos. Então surgiu alguma coisa, ó, aquilo ali é bom. Então o cara vai lá e compra esse equipamento porque é fácil. Mas, se não tem comprovação, é jogar dinheiro fora, certo? Eu tenho um vídeo que eu até postei no Joelho Evidência, eu devia ter trazido esse vídeo para vocês, que caracteriza muito bem o processo que o Ronaldo Fenômeno passou. Eu vou mandar esse link no Cigarro para vocês. É um vídeo que chega a ser cômico. O cara sofrendo com uma tendinopatia patelar, né? Ele teve ruptura bilateral do ligamento patelar. Ele estava fazendo tratamento, já não sabia o que podia fazer, tudo que falavam ele fazia. Ele disse que foi num mestre jamaicano, o cara enfiou uma agulha desse tamanho na coluna dele, disse que morreu de dor e nada melhorava. Ou seja, olha o tanto de risco que você expõe um atleta a tratamentos desnecessários, a criação de expectativas frustrantes, que isso frustra o atleta. Você afasta o atleta enquanto ele faz uma viagem dessa, gasta dinheiro, vai perder tempo lá, você afasta o paciente de um tratamento que realmente é efetivo, e no final ele fala, cara, e no final, o que eu me sentia realmente melhor era com tratamento fisioterapêutico. Esse é o ponto, tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não estou dizendo que esses equipamentos não possam adicionar, eles podem adicionar, mas sempre, como eu falei para vocês na aula de CFTO, pergunta PICOT. População, intervenção, controle, outcome, que é o resultado, desfecho, e o time point, em quanto tempo. Aí você sabe para que serve, se esses equipamentos servem mesmo ou não, ou você está só gastando o seu belo dinheiro. Isso vem, eu sempre trago isso, sempre que eu falo isso, eu trago isso para consolidar essa informação. O ciclo hype de Gartner, né? Talvez eu tenha falado isso para vocês em CFTO, mas esse momento também é importante, que isso socialmente já é conhecido. Isso é uma expectativa que a gente tem culturalmente, que é a expectativa que nós temos, sempre achar que o novo é o que é bom, o novo que é o melhor. E aquilo que é antigo, aquilo que é conservador, é ruim, é ultrapassado, certo? Mas isso não obrigatoriamente é uma realidade. Então, toda vida que nós temos nova tecnologia vindo, e a gente pode aqui abordar a tecnologia como uma nova terapêutica, uma nova técnica de terapia manual, um novo exercício, um novo equipamento de mecanoterapia, ou mesmo
algum software de avaliação específico, por ser novo, nós tendemos a acreditar que ele é melhor do que o antigo, que se aprendeu com os erros do antigo e isso veio melhor. E aí todo mundo compra essa ideia, certo? Que é isso que dá o gatilho tecnológico, quando surge uma nova tecnologia, um novo equipamento, uma nova técnica terapêutica, você tem um pico das expectativas infladas, você acha que isso serve para tudo, aí quando você tem um tempo de amadurecimento das evidências científicas, a gente vê que isso não é bem verdade, ok? Aí você entra enfim, vale da desilusão, ladeira de encantamento, planejamento de produtividade, é quando você entende realmente para que servem essas técnicas, certo? E assim a gente pode enumerar várias. A gente pode falar de mobilização passiva contínua para joelho, a gente pode falar de uso de kinesiotape, a gente pode falar de ventosoterapia. Vamos dar um tempinho para essas botas compressivas pneumáticas, por mais que sejam confortáveis para o paciente. No final, a gente acaba encontrando que gelo e colocar uma faixa acaba trazendo o mesmo resultado. Então, fiquem atentos a isso. Não é porque é novo que significa que é bom ou que é melhor, certo? Nós temos culturalmente, nem culturalmente, mas o nosso comportamento social leva a crer isso, que o novo é melhor. Mas isso não é, no bem da verdade, isso não se reproduz muitas vezes na natureza. Tanto é que, tudo bem que kinesiotape cair um pouco mais, vocês não vão surfar essa onda. De repente vocês até vão ainda, certo? Vocês ainda vão ser ludibriados em congressos por aí. Mas kinesiotape, por exemplo, teve que pagar uma marca de kinesiotape, né? Kinesiotape é uma marca, mas uma marca de kinesio na Austrália teve que pagar 1,75 milhões de dólares por propaganda enganosa. Kinesiotape ativa, kinesiotape relaxa, kinesiotape melhora dor, kinesiotape melhora performance, tal. E quando os estudos vieram, mostrou que não melhora coisa nenhuma dessas coisas, que tem vários estudos mostrando isso, aí é propaganda enganosa. Não tem jeito, não caiam nisso, certo? Mas a gente entra dentro do cenário de fisioterapia esportiva, que não envolve só as tecnologias, mas que é importante nós entendermos que hoje se fala muito do exercício físico como exercício é medicina, exercício é remédio, ok? Nós temos o exercício físico sendo associado com prevenção de diferentes tipos de câncer, certo? Então, pessoas que fazem atividade física de maneira regular têm uma menor incidência de quase 20 tipos de câncer diferentes, comparado àquelas pessoas que não praticam atividade física. Nós temos a atividade física de maneira regular, prevenindo várias condições crônico-degenerativas, como pressão alta, diabetes, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, alterações degenerativas articulares, certo? A taxa de incidência dessas condições crônico-degenerativas são melhores em pessoas que fazem atividade física comparado àquelas pessoas que não realizam atividade física. Então, por isso que eu falei que a SONAF se inclina para isso. E quando vocês forem, a gente estudando, independente da área que vocês queiram trabalhar, independente, querem trabalhar com ortopedia, com cardio, com neuro, com respiratória, saúde da mulher, da criança, o que quer que seja, vocês vão ver que o melhor nível de evidência envolve exercício físico. E se envolve exercício físico, envolve prescrição de exercício físico, envolve conhecimentos que vocês vão adquirir aqui dentro do nosso módulo, certo? Então, hoje, sabidamente, exercício físico é, sim, um remédio, o melhor remédio que nós temos para prevenir e para tratar grande parte das lesões que nós lidamos hoje em dia como fisioterapeuta, beleza? Fiquem atentos a isso. A gente tem que inclinar para intervenções ativas e menos intervenções passivas, certo? Existe hoje um conceito de polipílula. Polipil, como vocês podem pesquisar na PubMed. O que seria isso? Polipílula seria um único comprimido, um único remédio que teria a capacidade de prevenir e até tratar diferentes lesões. Como eu falei para vocês, lesões que envolvem sistema neurológico, sistema cardiorrespiratório, sistema musculoesquelético, enfim, poderiam prevenir com um único medicamento. Então, os pesquisadores, né, a indústria farmacêutica, tentem inclinar para isso. Mas tem alguns editoriais já e revisões sistemáticas, até trazendo aqui essas imagens aqui, mostrando que a verdadeira polipílula que nós podemos entregar para os nossos pacientes, e não só para pacientes, mas também como estratégia de prevenção para a sociedade como um todo, é o exercício físico.
o exercício físico já tem forte evidência para o tratamento e prevenção de diferentes condições clínicas, não só pela carga mecânica que você impõe ao exercício, não só pelo estresse mecânico, mas o estresse neural, o estresse fisiológico, o estresse metabólico, né, o estresse endócrino que você gera no organismo, tudo isso gera adaptações que potencialmente vão prevenir lesões e vão tratar lesões independente de qual sistema nós estejamos falando aqui. Por isso que eu chamo bastante atenção para vocês prestarem atenção nesse módulo aqui. É só mostrando essa cascata de fatores bioquímicos aqui associados com exercício. Independente se a gente está falando na parte neural, parte muscular, parte óssea, por exemplo. Ó, então, exercício físico. Se o paciente tem osteopenia, é um idoso, paciente osteopênico, com risco de queda e fraturar um fêmur, fraturar uma pelvis, que vocês já viram no módulo passado de CFTO, que aumenta bastante a taxa de mortalidade e o tempo de internação, é exercício físico que vai melhorar a densidade mineral óssea e diminuir o risco de queda. Se você tem paciente com problemas vasculares, que isso pode gerar um infarto do miocárdio, isso pode gerar uma trombose venosa profunda, principalmente a gente falando aqui pós-Covid, que é um dos fatores de risco após Covid, são pacientes com problemas vasculares, pacientes com risco de problema vascular também levando a um AVC isquêmico, por exemplo, ou então um controle de pressão alta, para também não levar o paciente a um AVC hemorrágico. O exercício físico vai regular também a pressão arterial. É bom não só para a parte neurológica em si, né, para a neurogênese, formação de axônios e tudo, mas também para a melhora comportamental desse paciente. Então, não é só a estrutura cerebral em si, mas também envolve aspectos psicológicos com a atividade física, além da parte cardíaca e da parte muscular em si, e isso pode ser extrapolado para outros sistemas, né? Então, a gente tem a atividade física está associada à melhora da função renal, melhora da função hepática, gastrointestinal, melhora da função respiratória, como já falei aqui também. Enfim, cara, então, assim, quando se fala em polipílula, assim, uma estratégia, uma forma que a gente consiga prevenir e tratar diferentes condições clínicas, a gente está falando de uma sociedade cada vez mais ativa, certo? Um exemplo para vocês. Eu não sei quantos de vocês utilizam as bicicletas da Unimed para fazer transporte ali, para passear, para fazer um transporte de um local a outro. Agora, venhamos e convenhamos. Qual é o interesse da Unimed em disponibilizar essas bicicletas para a prefeitura, para as pessoas utilizarem livremente? Tornar as pessoas mais ativas. É só isso. Porque na hora que tem pessoas andando menos de ônibus, pessoas andando menos de carro, pessoas usando a bicicleta de um canto a outro, você automaticamente está tornando a população mais ativa. Na hora que você torna a população mais ativa, você diminui a chance dessa pessoa vir a ter doenças associadas ao sedentarismo. E se não tem doenças, não vai utilizar o plano de saúde. Então, se torna mais barato. Porque as pessoas vão continuar tendo esses planos, certo? Mas na hora que elas precisam utilizar menos para fazer exames laboratoriais, exames de imagem, consulta médica, tratamento fisioterapêutico, até internações devido a um acidente, por exemplo, vascular, se essas pessoas estão utilizando menos, é mais lucrativo. Então, a Unimed disponibiliza isso, já também, obviamente, tornando a população mais ativa, mas também com uma estratégia para onerar menos o seu serviço e ter um lucro maior. Certo? Não pensem que empresas privadas assim estão pensando só no bem-estar. Claro que isso é uma estratégia sensacional, mas no fim, é o bolso deles que eles estão economizando e torna mais lucrativo. Certo? Continuando dentro desse aspecto, eu acho isso um ponto central que nós precisamos entender mais na fisioterapia. E esse é um chamamento que vai ser uma das partes centrais dentro desse módulo de fisioterapia esportiva. Eu tenho falado isso bastante nas minhas palestras. Eu, como fisioterapeuta, eu vivi 3 grandes ciclos que vocês ainda vão viver também nesse ponto de formação de vocês, talvez um pouco menos, devido à instituição que vocês estão inseridos, certo? Mas como fisioterapeuta, eu vivi 3 grandes ciclos dentro da minha formação. Primeiro, tudo se explicava pela postura inadequada. Qualquer lesão que você tivesse se explicava porque a cabeça era anteriorizada, porque o ombro era enrolado, porque o paciente tinha uma hipercifose, porque o paciente tinha uma antiversão pélvica, e pode ser o problema que fosse.
tudo era explicado por um problema postural. Era um ângulo que aumentado, era o pé que estava numa posição pronada, hiperpronada, certo? Tanto é que nesse quesito, que veio muito forte, foi a reeducação postural global. Não sei se vocês já ouviram falar do RPG. Então, grande parte para corrigir, atrás da postura perfeita, veio o RPG, certo? Um segundo ponto que eu vivi, na minha época de formação mesmo, né, na graduação, foi o posicionamento perfeito. Tudo se explicava porque uma vértebra estava rodada. Vocês tiveram esse contato em cinemática, até, por exemplo, ilíaco, foi eu que dei, né? Aquelas avaliações de ilíaco anterioridade, ilíaco em posterioridade, pequeno braço, grande braço. Poxa, na minha graduação, se eu não avaliasse e não manipulasse o ilíaco, eu não tinha tratado nenhum paciente. Eu brinco sempre falando isso. Então, assim, o paciente tinha condromalácia patelar. Se ele tivesse o ilíaco posterioridade, o problema era porque o ilíaco em posterioridade, você tem um reto femoral, o reto femoral se insere na IAI e se insere na base da patela, então vai puxar a patela para cima e isso vai gerar sobrecarga. Ah, legal, então tem que manipular o ilíaco em anterioridade. Aí, se o ilíaco está em anterioridade, significa o quê? Ah, não, o ilíaco está em anterioridade porque o reto femoral está encurtado, está puxando o ilíaco em anterioridade, e isso está causando uma elevação da patela e causando sobrecarga. Ah, então o ilíaco... Então, porra, tudo tu explicava. Se o ilíaco tivesse anterior, posterior, se uma vértebra tivesse rodada à direita, à esquerda, uma vértebra cervical, de fato, isso não encontrou o mínimo de base conceitual. Mas nessa linha veio muito forte a osteopatia. Porque a osteopatia, pelo menos antigamente, principalmente na minha época de graduação, não sei como estão as escolas hoje em dia, pelo menos os pares com que eu converso, eles são mais brandos em relação a isso. Tudo é atrás do posicionamento vertebral perfeito. Mas a gente viu vários estudos mostrando que você manipular especificamente e manipular inespecificamente, independente da vértebra, independente do lado, e você manipulasse, trazia os mesmos benefícios. Então, isso não está associado ao posicionamento perfeito, mas o fisioterapeuta ainda cai nessa ladainha, certo? E o outro que a gente vive atualmente é atrás do movimento perfeito. Então, nós estamos atrás do gesto biomecânico perfeito, de como a pessoa deve correr perfeitamente, como a pessoa deve fazer um agachamento perfeitamente, como deve ser a discinese escapular ou não. A gente avalia a escápula, se sobe muito, você fala que é discinese porque a escápula está elevando muito. Se sobe pouco, você fala que é discinese porque a escápula está subindo pouco. Mas aí o outro lado, enfim, o outro lado também é totalmente aleatório. Então nós vivemos esse cenário de um movimento perfeito atual. É o que nós estamos vivendo, é o que vocês vão se deparar mais com isso. Mas eu falo para vocês, isso não tem explicado. Vários estudos já têm vindo, certo? A gente tem até estudos dentro do nosso grupo mesmo, mostrando que a correção dessas variáveis biomecânicas, eu vou falar de cinemática angular e cinética, mas principalmente cinemática angular, a gente vai resgatar isso de cinemática 1 até, né? Cinemática é o estudo do movimento sem se preocupar com as forças que regem o movimento. Então, eu posso ter cinemática angular quando eu estou falando de ângulos, de flexão de ombro, de drop pélvico, de valgo dinâmico, de hiperpronação do pé, tudo isso são ângulos. Ou pode ser cinemática linear, quando eu estou falando de deslocamento, velocidade, distância, tudo isso é cinemática linear. E cinética são as forças que regem o movimento, sem se preocupar com o movimento em si. Então, cinética, eu estou falando de força de reação ao solo, o próprio dinamômetro isocinético é uma forma de avaliação de cinética, né, que avalia forças, torques e potências, enfim. Então, essas variáveis têm explicado pouco as lesões, a prevenção e o retorno ao esporte, até porque o movimento humano é altamente variável. Como você corre, como você desce uma escada, como você salta, é totalmente diferente como eu faço isso, certo? E você tem um sistema musculoesquelético, um sistema ativo, um sistema passivo próprio para a forma que você faz. Se você alterar, fizer da forma que eu faço, pode ser que aí sim você lesione. E da mesma forma eu construí nas minhas fases de aprendizagem motora, fase cognitiva, associativa e automática, eu construí um engrama motor que eu caminho, eu corro com uma determinada característica motora. Se eu acho que isso é anormal e acho que a forma que você faz é o normal, é o padrão, aí eu tento mudar isso para a forma que você corre, dito que isso seria o considerado normal, aí isso pode me colocar em risco de lesão. Então a gente está vivendo esse paradigma nesse momento atrás do movimento perfeito. E vocês vão se deparar muito com isso dentro da fisioterapia esportiva,
porque o fisioterapeuta esportivo, e é importante, ver ângulos, ver gestos, movimentos, ver qualidade de movimento, certo? Mas nós precisamos, de fato, entender o que é um movimento aberrante que coloca em risco o paciente, né, o atleta, ou aquilo que é só uma variabilidade motora. Esse é um grande ponto que nós precisamos discutir. Eu não tenho resposta para isso ainda. São reflexões. Eu acho que é muito mais importante a gente plantar sementes de reflexão que ajude vocês a amadurecerem do que ter uma resposta própria para isso. Se tivesse uma resposta pronta, seria bem mais fácil a nossa vida, ok? Eu não estou aqui tirando o mérito de nenhum desses pontos, ok? Claro que o entendimento da postura, o entendimento de posicionamentos articulares, o entendimento de certos movimentos nos ajuda no processo de reabilitação. O que nós temos que tomar cuidado é com overdiagnósticos funcionais, certo? Nós precisamos tomar cuidado com aquela coisa excessiva, alterações posturais que são irrelevantes, alterações de posicionamento que são irrelevantes para a evolução, análise de movimento humano que não adicionam em nada para a prática clínica. Esse é o grande ponto que a gente precisa entender. E eu acredito que hoje nós estamos caminhando para isso. Dose perfeita, certo? Claro que esse é um termo que a gente nunca vai chegar nisso, mas nós precisamos melhorar o nosso entendimento na prescrição dos exercícios, na prescrição da atividade física. Como eu acabei de falar para vocês, o conhecimento de polipílula, que uma estratégia que pode prevenir e tratar várias lesões, é a atividade física, certo? De maneira regular, bem orientada. Mas só que aí nós entramos num gargalo que nós precisamos entender como prescrever. Certo? Como prescrever. Esqueçam aquelas 3 de 10, certo? Esqueçam, 3 de 8 é para melhorar a força, hipertrofia, 3 de 15 é para melhorar a resistência. Esqueçam isso, ok? Nós precisamos nos aprofundar muito mais no entendimento da dose terapêutica do exercício do que simplesmente ficar só controlando é uma plaquinha, 2 plaquinhas, e não se preocupar no estresse fisiológico que nós estamos causando no organismo do nosso paciente. Porque vocês sabem, se vocês forem um médico e tiverem com uma dor no pescoço, por exemplo, o médico recomendar um anti-inflamatório, ele vai falar, você vai tomar esse anti-inflamatório X, você vai tomar 50 miligramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Tendo melhora? Beleza. Não tendo melhora, você entra em contato comigo que a gente vai mudar o medicamento e mudar a dose. Ou seja, tem a dose terapêutica. Mas na hora que chega o seu paciente, por exemplo, que acabou de sair de uma revascularização do miocárdio, você precisa fazer exercício com esse paciente. Qual a dose do exercício que você vai fazer? Como é que você vai controlar esse exercício especificamente para esse paciente? Então, esse é o ponto que vai ser o grande salto que nós daremos à nossa profissão. O grande salto que nós daremos à nossa profissão, para mim, não está associado agora, nesse dado momento, a alguma tecnologia de ponta, certo? Não está associado a algum tratamento passivo. Está associado a um entendimento da dose terapêutica para pacientes e condições específicas. Nesse momento. Depois, daqui a uns anos, isso vai mudar o cenário, mas nós precisamos entender isso, porque está totalmente aleatório como nós prescrevemos exercício, beleza? Aí, quando a gente fala de prescrição de exercício, a gente começa a falar, que eu não vou me aprofundar aqui, mas é para vocês entenderem o que vai vir dentro desse módulo aqui, a gente precisa começar a entender sobre envelope de função. Certo? O que seria esse envelope de função? Envelope de função me fala a relação entre carga e intensidade e a frequência, que é o volume, número de treinos ali, que você vai fazer com o seu paciente, certo? E essa é uma relação que você precisa ter um componente ótimo para ter uma adaptação no seu paciente. Então, essa zona verde mais escura aqui é a zona que seria de uma zona de sobrecarga fisiológica, onde você vai ter uma adaptação dentro daquela variável que você quer. Você tem que ter uma carga alta, mas você vai ter que ter um volume mais baixo de treino. Se você trabalhar com cargas mais baixas, você tem que ter um volume de treino maior. Certo? Então, se você está fazendo exercício com uma carga bem baixinha, você vai ter que fazer muito mais repetições. Se você está fazendo com uma carga alta para o seu paciente, você vai ter que fazer menos repetições. Isso é um princípio básico. Mas o que é que acontece? Ou nós trabalhamos como fisioterapeutas, e esse é o nosso maior pecado, nós trabalhamos com carga baixa e volume baixo, por quê? Porque nós temos medo. Nós achamos que, se eu botar... O paciente não pode fazer exercício, a gente já parte do pressuposto disso. O paciente tem dor, não pode fazer exercício. O paciente é idoso, o paciente é hipertenso, o paciente tem risco coronariano, não pode fazer exercício. Pelo contrário, pacientes que realmente precisa fazer exercício como prevenção e como reabilitação. Sendo que você, com medo, faz exercícios aquém do que esse paciente é necessário, e você fica numa condição subfisiológica.
Então, ao invés do paciente fazer atividade que vai causar uma adaptação, o seu paciente e vocês estão perdendo tempo. E se você estiver cobrando seu paciente para isso, você está enganando seu paciente, porque você não está causando adaptação benéfica nenhuma para o seu paciente. Isso voltado para a reabilitação. E num cenário de fisioterapia esportiva, naquelas pessoas, de atletas de alta performance, o cenário que nós encontramos muito é esse daqui. O paciente se submete a um alto volume de treino, a uma alta intensidade, porque pega gosto pelo esporte, ou se for um atleta profissional por causa do calendário da modalidade esportiva, e entra num risco de falha estrutural, que seria a lesão. Hoje, o que a gente consegue visualizar isso muito comumente, tirando os atletas profissionais, no CrossFit, que a gente consegue visualizar muito isso. Eu não sei o que é que isso mexe no psicológico daquela pessoa com um desafio diário. Então, você tem pessoas que treinam de segunda a sábado, certo? Todo santo dia, e todo santo dia com altíssima intensidade de treino. Uma hora ele vai estourar, não tem jeito. Dentro da periodização, o repouso faz parte do treinamento, certo? E corredores de rua. Então, a pessoa vence a barreira daqueles 5 quilômetros, vence a barreira ali de uma meia hora correndo, começa a pegar gosto pela corrida e quer evoluir, vai evoluindo, sem critério nenhum, e acaba lesionando. Esse é o cenário que a gente acaba encontrando, certo? Então, dica que a gente vai falar mais para frente, você tem que entender dentro desse cenário, dentro da prescrição de exercício, como controlar a carga interna de treinamento, certo? Que me fala sobre o estresse fisiológico que o seu exercício causou no paciente. Como você controla a carga externa de treinamento, que fala a dose do exercício que você aplicou, que me fala sobre número de repetições, a carga, número de séries, me fala sobre o tempo de treino, número de tiros, número de saltos que você fez com esse paciente. A gente tem que ver como está inserido dentro dessa modalidade. E você consegue fazer isso independente da condição clínica que você esteja atendendo. Não pense que a gente está falando aqui só de lesões ortopédicas, ok? Como, por exemplo, dentro dessa prescrição de exercício que envolve esse conhecimento, nós temos esses 3 cenários. Vamos ver, não sei aqui de vocês quem é que pratica atividade física, quem é que faz musculação, mas imagine esse paciente hipótese 1. É um paciente, vamos pensar agachamento, né, que é um exercício que praticamente todo mundo faz. O paciente faz 3 séries, com 10 repetições, com uma carga de 20 quilos, certo? Em 10 de cada lado, e terminam com uma percepção subjetiva de esforço, avaliada pela escala de Borg modificada, de 8. Não se preocupe, que isso aqui é só uma pincelada aqui para o que a gente vai mostrar mais para frente. A gente tem controle da carga externa e carga interna de treinamento dentro dessas informações que eu passei para vocês. Calculando, a gente tem uma carga total de treino aqui de 4.800 unidades arbitrárias. Beleza. Nós temos um outro paciente, a hipótese 2. O paciente tem as mesmas características antropométricas, mesma faixa etária, pratica a mesma modalidade esportiva, e você pensa e fala, poxa, se aquele paciente respondeu muito bem a esse exercício, com essa carga, dessa forma, eu vou fazer a mesma coisa para esse paciente. Aí você vai lá, faz as 3 séries de 10 repetições, faz com a carga de 20 quilos e, sendo que na percepção subjetiva do esforço, ele teve 5 de estresse. Ou seja, para ele, por mais que a carga foi exatamente igual e as características do paciente lhe indicavam que ele ia responder de maneira similar, esse exercício foi muito fácil para esse paciente. Ele treinou com 3.000 unidades arbitrárias, bem abaixo do paciente de hipótese 1. Então, por mais que você tenha utilizado as mesmas séries, as mesmas repetições, a mesma carga, o paciente da hipótese 1 treinou bem, o paciente da hipótese 2 treinou mal. Então, se você não tem esse controle, como é que a gente vai evoluir e garantir que esse exercício está sendo efetivo para o nosso paciente, beleza? Aí a gente vem no cenário da hipótese 3, que é um paciente que tem lesão, que tem dor, que é sedentário, que não consegue fazer atividade física, que não, enfim, não faz agachamento, não tem planejamento motor para fazer agachamento, porque nunca fez, ou fez pouquíssimas vezes, você não consegue colocar muita carga. Ao invés de você trabalhar de 20 quilos, você teve que trabalhar com 60%, você tem que trabalhar com 8 quilos, só 4 quilos de cada lado, certo? Mas só que ao invés, aí lembra do envelope de função? Eu diminuí a intensidade, mas eu vou ter que aumentar o volume agora. Ao invés de 3 de 10, nesse paciente, ele conseguiu fazer 4 séries de 20 repetições. No final, ele terminou com uma escala de Borg de 8, ou seja, semelhante à da hipótese 1, sendo que com uma carga lá embaixo. Olha o treino dele.
5.120 unidades arbitrárias, calculando carga interna e carga externa de treinamento. Não se preocupe que a gente vai ter um momento para explicar isso direitinho. Então, o paciente do hipótese 3, no final da história, para ele, a dose de treino dele foi a maior comparada a todos os outros, certo? Então, esse é o cenário que nós precisamos entender como fisioterapeutas. E eu falo para vocês, ninguém faz isso. São pouquíssimos fisioterapeutas que fazem isso. E esse, como eu falei para vocês, é o próximo passo que nós daremos à nossa profissão, não só no trauma esportivo, ok? E claro, se a gente quer que pessoas façam atividade física, porque isso é um mecanismo de prevenção de lesões, de doenças crônico-degenerativas. E a atividade física é o que garante o tratamento de várias dessas lesões, a continuidade da atividade física evita a recidiva dessas lesões, dessas doenças. O que é que nós temos? Nós temos um cenário que o aumento da prática esportiva vai reduzir o risco de mortalidade prematura. Tem pessoas que fazem atividade física por questões estéticas, ok? Querem perder peso, querem melhorar a estética corporal. Por moda, como a gente vê beach tênis, muitas pessoas praticando beach tênis por moda aqui no nosso estado, o crossfit, por moda também, nesses últimos, talvez, 5 anos, e outras modalidades que possam vir a surgir também, certo? E mesmo o estímulo midiático. A gente tem cada vez mais estudos mostrando os benefícios da atividade física, cada vez mais a gente vai ter o estímulo midiático para isso. Então, o próprio Fantástico, vez ou outra, sai reportagem, o Globo Repórter, na sexta-feira, só tem 3 programas, né, Globo Repórter. Um dia ou eles falam de animal e planta, no outro dia eles falam de vinho e alguma castanha para tratar, e no outro eles falam de exercício, a importância de alguma atividade física. Basicamente é isso, Globo Repórter. Mas só que aí você tem um cenário. Se mais pessoas estão fazendo atividade física, a gente tem uma maior exposição a lesões esportivas. E não importa. Se o cara está fazendo musculação, se está fazendo natação, está fazendo pilates, está fazendo corrida de rua e tudo, ele está exposto ao risco. Aí a gente aumenta o número de lesões esportivas por falta de orientação, falta de planejamento e por riscos inerentes que esses pacientes mesmo estão. E a gente entra no outro cenário que é importante, mais uma vez, dependendo da área que você queira trabalhar. Prevenção de lesões. Então, eu preciso das pessoas fazendo atividade física para essas pessoas não morrerem prematuramente, certo? Mas na hora que essas pessoas fazem atividade física, a gente aumenta o risco dessas pessoas terem lesões advindas da modalidade. E hoje, o grande tópico que nós temos dentro da fisioterapia esportiva, prevenção de lesões. Esse é um tópico essencial. Porque na hora que a gente fala de prevenção de lesões esportivas, é o caso da Unimed, a Unimed não quer pessoas com doenças, porque vai onerar o plano de saúde, mas se você tem uma pessoa lesionada, essa pessoa se afasta da atividade física, e de repente não retorna, porque a gente sabe como é difícil uma pessoa colocar dentro da sua agenda a atividade física. É muito difícil começar, certo? É muito fácil você perder um paciente para o Netflix, é muito fácil você perder um paciente para ficar navegando na internet. E isso é muito mais oneroso. Né? Se a gente está falando de um clube, né, de um time, e se a gente está falando do sistema público de saúde, sistema particular também de saúde. Então, hoje a regra é não se lesione, certo? Tanto é que as 2 maiores entidades mundiais vinculadas ao esporte, que é o Comitê Olímpico Internacional e a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, elas promovem eventos só para discutir sobre prevenção de lesões no esporte. E a gente vai debater sobre isso aqui dentro do módulo, certo? Então, agora em 2021, em novembro, vai ter em Mônaco uma conferência mundial promovida pelo Comitê Olímpico Internacional falando sobre prevenção de lesões no esporte, beleza? Show de bola. E a FIFA também, além de promoção de eventos, eles também promovem cursos, promovem capacitações voltadas para a prevenção de lesões, obviamente, voltadas para o futebol, certo? Então, esse é um cenário que nós precisamos atuar. Então, nós atuamos como fisioterapeutas, não só na reabilitação, mas na prevenção dessas lesões, ok? E chega, essa é uma imagem que eu acho sensacional, que ela descreve muito a atuação da fisioterapia esportiva e da atividade física em todo em toda a sua plenitude. Não obrigatoriamente, todos esses marcos são feitos pelo mesmo fisioterapeuta, ok? Porque você vai ter expertises diferentes dentro, individuais de cada fisioterapeuta, né? Mas a fisioterapia esportiva não é a pessoa.
não é a entidade, certo? É o curso das coisas. Então, você tem aquele paciente com um acidente, com traumatismo, um hack medular, alguma coisa, voltando, de repente, a um esporte adaptado, tudo isso está associado à fisioterapia esportiva. Tem um fisioterapeuta de Guarujá, que ele é fisioterapeuta paralímpico. Sensacional o trabalho dele. Ele mostrando o trabalho que ele faz em pacientes com paralisia cerebral, na modalidade esportiva, na bocha, é uma coisa de louco. Você não acredita que aquelas pessoas com o nível de paralisia cerebral que tem conseguem realizar aquelas atividades. Por quê? Porque ele não está focado em ganhar 3 graus de flexão de cotovelo, não está focado em ganhar, enfim, quebrar um padrão hipertônico, porque aquilo ali é característico da condição clínica. Ele está querendo o quê? Dentro daquele padrão, trazer a maior funcionalidade possível para esse paciente, e isso muito vem de exercícios, de atividade, de adaptações, exercícios adaptados. Então, acho sensacional. E dentro, para fechar esse ciclo da fisioterapia esportiva, que vai desde a atividade física, da prescrição de exercício, implementação de atividade física, independente da modalidade, independente da grande área do saber que você quer da fisioterapia. Quando você vem para a prevenção de lesões, se essas pessoas estão fazendo atividade física, você tem que prevenir lesões. A gente entra também no terceiro grande tópico que eu acho importante nós entendermos, que é a fase de retorno ao esporte. Porque não existe nada pior para você que estiver atendendo seu paciente, para um clube e para a própria pessoa, do que sofrer uma relesão. Esse é o pior cenário. Porque você tem uma pessoa que, de repente, faz a atividade física, que você recomendou como prevenção, essa pessoa acabou vindo a ter uma lesão esportiva, porque ela está exposta ao risco, certo? Ela se ausenta dessa modalidade esportiva, faz o tratamento fisioterapêutico, tratamento medicamentoso, o que quer que seja recomendado, ela passa esse período e você dá alta. Você não tem critério, você simplesmente fala, acho que você está bem, vai voltando e vê como você se sente. Essa pessoa volta à modalidade esportiva e tem uma nova lesão. A dor volta, a lesão piora, ou simplesmente a lesão volta. Isso é frustrante, porque envolve todo um planejamento, envolve tempo, envolve gasto de dinheiro, envolve expectativas suas e do paciente, principalmente, vamos focar aqui no paciente. Então, um dos pontos centrais que nós discutimos hoje é, beleza, nosso atleta teve a lesão, tentamos prevenir, não conseguimos, nosso atleta teve a lesão, independente se é profissional ou recreativo. Como nós podemos garantir que, após a reabilitação, ele não venha a ter novamente essa lesão? Nós temos critérios objetivos clínicos e funcionais para isso. É importante, a gente vai debater, você tem que ter critérios para isso. E nós temos as fases de retorno ao esporte. Então, retorno à participação, retorno ao esporte e retorno à performance pré-lesão. A gente vai discutir muito mais sobre isso, ok? Então, galera, esse era o cenário geral que eu queria trazer para vocês dentro da fisioterapia esportiva e da atividade física, certo? Que são o que vai contemplar principalmente o nosso módulo, beleza? Dentro aqui que eu venho apresentar para vocês, eu vou mostrar aqui os seminários que vocês irão apresentar, ok? Vocês ainda estão vendo a minha tela compartilhada, né? E quero que, assim, em qualquer dúvida, vocês se manifestem, se você não encontrar seu nome ali, tá certo? Acho que está faltando só uma pessoa aqui dentro dessa aula, ok? Nós temos essas 8 equipes, passando para vocês, ó. Desculpa, antes de colocar as regras de avaliação, eu acho que isso aqui já está lá, se não tiver eu vou adicionar, né? Então, a apresentação dos seminários, que a gente entra nas modalidades esportivas mesmo, certo? Deve ser, em média, de 30 minutos. Se for entre 25 a 35 minutos de apresentação aqui oral, não é descontado ponto. Se for menos que isso, ou mais que 35 minutos, a gente já começa a descontar ponto. Beleza? Essa é uma regra. Aí eu quero que seja apresentado história do esporte de forma compilada, principais regras do esporte, certo? Biomecânica de um gesto esportivo, então aquele gesto esportivo que você acha mais importante, explica. Aquele gesto esportivo que de repente está mais associado à lesão. Então, quem te pegar a natação, escolhe, ou não, vou falar do crawl, vou falar do nado peito, escolhe uma biomecânica.
Se for um atleta de basquete, vai falar da biomecânica do arremesso, ou da biomecânica do salto. Enfim, entenda qual a biomecânica que mais explica ali o gestor dessa modalidade esportiva, certo? Trazer uma epidemiologia das lesões, certo? E dentro dessa epidemiologia das lesões, eu quero que tragam pesquisas epidemiológicas, onde tragam incidência, onde tragam a severidade, enfim, os dados epidemiológicos das lesões tem na PubMed. Não acho que não tem, porque tem. Eu já teve aluno chegar e falar, professor, não encontrei nada. Não encontrou nada? Não pesquisou direito, porque eu sei que tem de todas essas lesões e a gente encontra fácil, ok? E possíveis fatores de risco também associados. Então, vamos ver se a gente encontra alguma coisa dos principais fatores de risco e estratégias de prevenção. Da mesma forma, o que é que existem dos estudos falando de estratégia de prevenção dentro daquela modalidade esportiva e não encontrando, a gente vai atrás de estratégia de prevenção para aquelas principais lesões que vêm dentro dessa modalidade esportiva. Então, de repente, sei lá, vôlei é muito comum, tem torse lateral do tornozelo. Você não encontrou nada especificamente falando sobre prevenção de lesões no vôlei, aí você pode chegar e falar, professor, não encontrei nada, conversa com as monitoras, conversa com o Carlos, não encontrei nada. E a gente resolveu fazer um compilado de prevenção de lesões de entorse lateral do tornozelo, porque nós encontramos os dados epidemiológicos que a entorse lateral do tornozelo era a lesão mais comum. Beleza, show? Aí tem que enviar a apresentação, certo? Envia por e-mail mesmo, que a gente disponibiliza a apresentação no SIGA para os alunos, que isso é material que vai cair em prova, certo? E a apresentação deve conter a citação das referências utilizadas, colocar. E além disso, eu vou querer um artigo para cada grupo, beleza? Eita, que o café ficou gelado. Eu vou querer um artigo de cada um dos grupos, certo? Esse artigo deve seguir a formatação da revista Fisioterapia e Saúde Funcional. Então, vejam lá qual é o tipo de letra, tamanho, espaçamento, como é que coloca as referências, as citações. Tem que seguir o mesmo fluxo. Página de título, resumo, introdução, materiais e métodos, enfim, como se fosse lá para a revista, beleza? Aí, sendo que dentro da metodologia, vocês vão ter que construir a metodologia como se fosse uma revisão de literatura, não precisa ser uma revisão sistemática não, né? Então, usa ali as informações que vocês utilizaram para chegar nessa revisão de literatura. Coloca, nós pesquisamos na PubMed, pesquisamos na Pedro, pesquisamos no Cielo, Sinahal, nós utilizamos essas palavras no sistema de busca, tá ok? Encontramos, sei lá, 50 artigos, e desses nós vimos que esses aqui fazem mais sentido. E em nenhum momento, já fica aqui, isso aqui está gravado, e já anotem e falem para os seus pais. Em nenhum momento eu estou limitando por tempo, certo? Esse é um ponto. Em nenhum momento eu estou limitando por tempo a publicação. Eu quero as mais recentes. Mas você não vai tirar uma revisão porque tem mais de 10 anos esse estudo. Por exemplo, vamos falar aqui como exemplo que eu falei. Você encontrou 2 estudos. Um estudo falando sobre estratégia de prevenção no vôlei, que foi publicado em 2018. Uma revisão sistemática perfeita. Aí você encontrou um estudo que fala sobre estratégia de prevenção no vôlei, igualzinho, sendo que publicado em 2002. As duas são revisões sistemáticas. Claro que você não precisa pegar essa de 2002. Não precisa, porque, enfim, você já tem uma de 2018. Mas aí, de repente, você não encontrou absolutamente nada. Você não, professor, eu procurei, não encontrei nada sobre vôlei. O que eu encontrei foi um estudo de 2002. É esse ponto final. Tá entendendo? Então, a gente vai priorizar os mais recentes, mas não vamos excluir os mais antigos, dado essa orientação. É importante os monitores também pegarem isso aí para passar isso para os alunos, certo? Então, isso. Tempo adequado, 1 ponto. História do esporte, 0,5 pontos. Regras do esporte, biomecânica do gesto esportivo, epidemiologia das lesões e estratégia de prevenção. Eu quero que vocês trabalhem aqui, algumas perguntas-chave, alguns tópicos para discussão e reflexão, para a gente criar uma discussão entre professores e alunos, certo? Eu não quero que a gente fique só parado aqui olhando. Então, os grupos também têm que trabalhar temáticas e pontos e perguntas que tragam os outros alunos para participar, certo?
porque disso vai depender da nota de vocês também, certo? Então, está entendendo? Os alunos que estarão assistindo não poderão ficar tão calados como vocês ficam quando eu estou falando aqui, quando eu estou dando aula. Porque essa interação, esses pontos levantados, também vão ser pontuados para o grupo. Então, vocês querem que o coleguinha de vocês passe, né? Vocês querem ajudar o colega de vocês. Então, ajudem nesse momento também para a gente criar um momento de discussão, beleza? Professor, Oi. uma dúvida. O trabalho é fazer uma revisão de literatura, né? Exatamente. O artigo... O artigo, na hora que você... Por exemplo, na introdução do artigo, você pode trazer os aspectos relacionados à história do esporte, a alguma coisa de regras, as principais lesões e tudo, certo? Mas nos materiais métodos você vai falar sobre o sistema de busca e nos resultados, eu vou querer 3 tópicos nos resultados. Eu vou querer o tópico epidemiologia, cadê? Aqui. Nos 3 tópicos dos resultados, eu vou querer epidemiologia das lesões, vou querer fatores de risco e prevenção de lesões. Pronto, são 3 tópicos que precisam ter nos resultados, beleza? Entendi. Então, a minha busca vai ser direcionada para encontrar esses resultados. E, exatamente. se for uma revisão sistemática, não vão entrar outras revisões sistemáticas, certo? Se você tiver uma bem recente, mas assim, saibam que existem revisões sistemáticas com perguntas clínicas diferentes, né? Então, você pode, por exemplo, como eu estou usando muito o exemplo do vôlei, eu vou utilizar. Você encontra uma revisão sistemática que fala estratégia de prevenção para lesões no ombro em atletas de vôleibol. Aí você encontra uma outra revisão sistemática falando estratégia de prevenção de lesões de membros inferiores no vôlei. Pô, são 2 revisões sistemáticas totalmente diferentes e que são interessantes as 2 estarem dentro, certo? Então, assim, não tem um limite mínimo, não tem um limite máximo de estudos. Eu quero que a gente consiga sair com uma informação pertinente, atualizada e que vai ajudar não só a mim, mas como todos os colegas que aqui estiverem, sobre essa modalidade esportiva específica. Foi claro? Entendi. Porque eu tinha ficado confusa, porque revisão sistemática, geralmente a gente não coloca outras revisões sistemáticas, a não ser que seja na discussão, mas nessa vai poder, né? Não, aqui é uma revisão, eu coloquei aqui revisão sistemática, é uma revisão de literatura mesmo, isso aqui, certo? Que não precisa ser uma revisão sistemática, até porque a gente não faria uma revisão sistemática, porque se fosse para fazer de fato, eu ia querer que vocês fizessem análise de qualidade metodológica, o sistema de busca teria que ser muito mais redondinho, muito mais fechado, tá entendendo? Aí, enfim, não é o objetivo disso aqui. O objetivo é a gente discutir e levantar as informações, com uma revisão literária mesmo, sobre esses 3 principais tópicos. Professor, Diga. sobre a biomecânica do já esportivo não vai no artigo, então, basicamente. Não vai, você pode compor isso aí na introdução, tá entendendo? Mas isso aí não vai no resultado do artigo, não. Tá certo, obrigada. Nada. Aí pronto, aí o artigo final, dentro daquelas regras, compondo esse cenário, ele vai valer 4 pontos. Aí a gente tem uma pontuação do grupo, que vai de 0 a 10. Beleza? Beleza. Esses são os grupos. Vejam aí, vê se está faltando alguém. Nós temos 41 alunos aqui, exatamente. Tem a Bárbara Marina que está aqui em vermelho. Eu não lembro nem porque ela está em vermelho. Mas já me mandou assim os monitores. Professor, é porque ela ainda não tinha aparecido. Aí a gente não tinha certeza se ela ia fazer mesmo, mas ela já apareceu, então já está confirmado, eu acredito. Tá confirmado. Ela nesse grupo mesmo. Tá bom. E tá aqui, Bárbara, você? Tá com acesso ao cigarro e tudo? Sim, tá aqui. Beleza. Seminários. Aqui estão as datas, certo? Se vocês quiserem trocar entre si, vocês podem trocar até quarta-feira da próxima semana, mas aí me avise. Não, quarta-feira não, até sexta-feira agora, certo? Então, se você falar, poxa, professor, o grupo do vôlei quer trocar com o grupo do basquete, não tem problema nenhum, não me oponho, certo?
mas, de fato, se ninguém se manifestar até sexta-feira, mandar por e-mail, fica posto dessa forma a ordem das apresentações, independente de quem vai apresentar dia 11 ou dia 20, a gente tem um largo tempo aí para vocês conseguirem trabalhar isso adequadamente. Beleza? Resgatem os conhecimentos prévios. Eu sei que de um semestre para o outro, parece que a gente tem um contato com os homens de preto e some tudo que passa na nossa mente, né? Mas resgatem esses conhecimentos prévios, conhecimentos de cinemática, de CFTO, certo? Muitos de recursos fisioterapêuticos, mecânicos e manuais, de eletroterapia. A gente vai precisar de várias dessas informações para compor aqui a nossa discussão dentro do módulo, certo? Sejam participativos. Eu vou abrir agora para a Rayane e para a Caiusca falarem o que é que a gente definiu de como vai ser. Não sei se vocês já falaram isso para eles, certo? De como a gente vai fazer o acompanhamento desse módulo, certo? E mais uma vez eu falo. Eu comecei na primeira... Eu comecei falando que para vocês conseguirem extrair o máximo da gente possível, vocês também têm que entregar alguma coisa para a gente, certo? E o mínimo, nesse momento que a gente está aqui, que eu estou vendo aqui os monitores e o Carlos com a janela aberta, certo? Vocês também estarem com a janela aberta para a gente ficar se vendo, para a gente ficar interagindo. E isso extrai muito mais dos monitores e dos professores que estão aqui. Mais uma vez, no total de 0 pessoas abriram as telas, certo? Isso torna difícil, galera. Enfim, vamos em frente. Sim, Rayana e Caiusca, fiquem à vontade para explicar mais ou menos como a gente vai fazer esse trabalho, até para o Carlos também, que ele não participou da reunião, saber também como a gente vai fazer o gerenciamento dos alunos. Podem falar. Pessoal, acho que a maioria lembra, né, de mim, que já fui monitora deles, mas eu sou a Caiusca, eu vou estar fazendo a monitoria junto com a Ana, nós duas estamos no 7º semestre, e a gente pegou também essa disciplina ano passado, né, iniciou presencial, terminou EAD, então a gente sabe mais ou menos também pelo que vocês vão estar passando, né. A Rayana vai explicar agora como vai ser mais ou menos que a gente vai fazer a monitoria. Oi, gente, boa tarde. Como a Cássia falou, estou no 7º semestre também. A gente faz parte da live, nunca fui monitora, então estou aqui para aprender também com vocês pela primeira vez. A gente acordou com o professor que a monitoria vai funcionar da seguinte maneira. Semanalmente, a gente vai produzir um ED para vocês por meio do Google Forms. E aí, nesse ED, a gente vai abordar as questões sobre as aulas que foram dadas na semana. E no final do ED vai ter um espaço para vocês colocarem dúvidas que surgirem para vocês durante a resolução do ED, ou durante as aulas, durante os estudos, enfim. E aí, passadas 2 semanas, ou seja, acumulando dois EDs, de 15 em 15 dias, a gente vai fazer um plantão tira dúvidas. E aí, nesse plantão tira dúvidas, a gente vai abordar, seja as dúvidas que foram deixadas no fórum, ou as dúvidas dos EDs, e também o resultado geral de como vocês se saíram nos EDs. Então, a gente vai abordar o que vocês mais erraram, e vai ser mais ou menos assim, um plantão tira dúvidas, e vai ser um momento síncrono, mas vai ter essa gravação, vai ser disponibilizada para vocês depois. Só explicando que o ED, a gente tá pretendendo fazer o ED no Google Forms, então já vai vir com o gabarito, só que nos momentos síncronos a gente vai fazer a explicação daquela questão. Então é um momento realmente que mesmo com o gabarito a gente sabe que ficam dúvidas, né? Então é um momento realmente de tirar. E pensamos em fazer dessa forma ED semanalmente, e eu tiro dúvidas de forma quinzenal para manter sempre a matéria, não deixar acumular, certo? Esse é o objetivo. Certo. Muito bem. Então, assim, para isso acontecer, vocês precisam participar. Elas vão ter o trabalho de fazer esses EDs, vão mandar para vocês, com todo o carinho do mundo e todo o zelo do mundo. Vocês vão responder isso, te botar as dúvidas de vocês, e a cada 15 dias, eles vão fazer um momento para tirar as dúvidas centrais, aqueles que vocês erraram, aquilo que de repente não foi perguntado, vocês estão com dúvidas, certo? Vocês precisam participar. E lembrem, correlação moderada, certo? Com nota. Então, quem participa mais das monitorias tem a chance de ter maior nota no final. E isso economiza meu tempo, porque eu não vou ter que fazer prova de AF, certo? E economiza o tempo de vocês, que aí vocês vão poder viajar, ir para o interior, ficar com a família, enfim, ir para a praia mais cedo e não ficar aqui tendo dor de cabeça de ter AF, beleza? Acho que fica um excelente formato.
Carlos, se apresenta aí para a galera, para quem não te conhece também, para a gente ir para a reta final. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Carlos, né? Vou estar junto com a turma aí, fazendo meu estágio à docência do mestrado. Sou aluno da segunda turma, egresso do curso de fisioterapia. Já participei também como monitor dessa disciplina e tenho participado também constantemente da disciplina numa aula específica dela, que é a prescrição de exercício, né? Já desde que eu entrei no Papo Joelho, a gente vem cada vez mais fundamentando mais essa nossa tese, essa ideia de que a prescrição de exercício ela precisa ser melhorada dentro do processo da fisioterapia como um todo, não só da parte esportiva, e a gente vem sempre abordando esse tema, sempre melhorando, inclusive com algumas publicações dentro dessa temática, já mostrando, amadurecendo essa nossa ideia, e a aula que eu vou dar sobre essa temática também, uma sobre corredores de rua também, que é outra paixão que eu tenho da minha vida também. E tem ainda uma possibilidade de uma aula prática, que eu não sei se vai ser prática, se vai ser prática pela internet, ainda estamos vendo aí, depende mais do governador, né? E aí, estou por aqui, disponível para ajudar vocês, inclusive nessa parte dos trabalhos e auxiliar na parte da monitoria também, né? Eu coloquei aí, pessoal, que se já quiser começar, é melhor começar logo, inclusive porque tem o módulo de neuro, já passei por isso também, o módulo de neuro suga muito nosso tempo, eu não sei como é que funciona online, mas não deve ser diferente do presencial, então quando a gente menos espera, está terminando o semestre e a gente tem que estar correndo atrás de tudo isso de uma vez, então, se vocês pudessem organizar para ir fazendo um pouquinho de cada vez, aí é mais fácil até contar com a nossa ajuda também, né? Que a gente tem, as meninas que estão na monitoria, tem também então o sétimo semestre tem cardio, né? E aí eu tô no mestrado, eu tenho nesse semestre que fazer a minha qualificação e fazer as minhas coletas no meio da pandemia, então, para a gente conseguir organizar nossos horários e dar assistência a vocês, é interessante que vocês se programem também para não deixar tudo para a última hora. Senão, fatalmente, a gente vai acabar não dando a assistência que a gente pretende dar. Perfeito. Muito bem. Tem duas perguntas aqui a mais, a Marília Clara. A gente vai ter que falar da prevenção de todas as lesões ou só do gesto esportivo que a gente escolheu? Não, o gesto esportivo, o gesto biomecânico, ele não obrigatoriamente é lesional, certo? O gesto biomecânico que a gente está falando é um gesto que é próprio da característica da modalidade esportiva. Por exemplo, futebol, chute, corrida, o ato de correr, vôlei, a gente pode falar do saque, tá entendendo? E isso não obrigatoriamente onde é o mecanismo de lesão. Vai ter que falar das lesões, a prevenção de lesões, daquelas que se destacam, principalmente, certo? Então, como eu falei, tornozelo, lesão é lesão muscular, é dor no ombro, é dor lombar, tá entendendo? Como seriam as estratégias de prevenção à luz das evidências, não é o que a gente vai inventar, não, certo? Começa com a truncagem de palavras prevenção e modalidade esportiva, não encontrando, você começa com a truncagem de prevenção e tipos de lesão, né? Porque você já fez o levantamento epidemiológico e, de epidemiologia dessas lesões, eu sei que tem estudos, vocês vão encontrar, certo? E a entrega do artigo será no mesmo dia das apresentações dos seminários ou um pouco antes? Vamos fazer o seguinte, eu não tinha pensado nisso, mas vamos combinar que a entrega do artigo vai ser no último dia de apresentação. Então, no último dia da última turma que for apresentar, é o dia da entrega do trabalho, escrito por todos, né? Para todo mundo ter o tempo. Então, vai ser a entrega, fica oficializado dia 20/8. Isso? Dia 20/8 é a entrega do trabalho escrito, do artigo. Legal? Pronto. Então, galera, muito obrigado pela atenção de todos. Não tendo mais nenhuma pergunta, aqui nós finalizamos esse nosso primeiro contato. Forte abraço e bom semestre a todos.